Hoje é dia 30/4/2025. Estamos aqui em mais uma live do mês de fechando abril. Pronto, doutor. Oi. Num que chama Nepomuceno Capacitação. Entendi. Deve ser um grupo que diz assim, vocês são amigos no Facebook. Mas é Nepomuceno e o perfilzinho é o livro Administração 3.0. Tem muita coisa aqui que eu... Só para te falar que pode ser, imagina, eu tinha falado com você, imagina, 12 de maio de 2017. E aí terça ontem, vim falei com você de novo, é muito antigo. Mas não sei como é que eu cheguei nisso. Você que chegou, apareceu, e eu falei, certo. Eu tenho aqui o... Eu estou vendo aqui o Facebook, o cara me mandou uma mensagem, deixa eu... De jeito. Então, olha, eu vou te falar um negócio. As coisas aqui avançaram pra caramba. Com esse negócio de mente terciária, a coisa avançou bem. Ele me mandou uma mensagem aqui só para não... Ok? 988-838-618. Pronto. E aí eu vou botar aqui uma mensagem. Então, quarta-feira, quinta-feira. A coisa avançou, Fernanda. Aquele negócio de mente terciária avançou. Avançou muito. Muito. Porque o que acontece, Fernanda? Preste atenção na parada. Qual é a minha vocação? Quando eu leio esses livros e tudo, é como se de repente você chegasse no lugar, vou fazer aqui uma comparação, você chegasse no lugar e olhasse e visse assim, cara, não está bem arrumado. Não tá fácil de entender, não tem uma ordem, não tem uma regra. Aí você vai lendo esses livros aí de inovação pessoal, o cara, por exemplo, aquele Mente Afiada, né? Ele vai lá e fala que para você manter a mente afiada, você tem que fazer exercício, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tudo assim. Não tem uma hierarquia. Primeiro faz tal coisa, segundo faz tal coisa. Ou seja, se a pessoa não estiver motivada para uma vida melhor, ele vai ter mais dificuldade de fazer dieta e exercício. Não é que ele não vai fazer. Hoje, até conversando aqui com uma amiga, eu falei para ela isso, ela falou, não, mas a pessoa fazendo exercício, ela já cria umas energias, e essas energias já ajudam ela. Mas, cara, mesma coisa, reeducação alimentar. É difícil, né? E aí eu falei, cara, vamos criar uma casa, e aí eu comecei a organizar isso hoje, é novidade. Vamos pensar numa casa para ajudar as pessoas a enxergar o cenário. Lá no quarto dos fundos, o principal, digamos, podemos dizer, no segundo andar ou no terceiro andar, a gente tem as conversas
sobre existência. Então você vai dizer, olha, lá em cima é papo de existência. Você cria metáfora. Isso existe no cérebro? Não existe, Fernando. Os neurônios se juntam. Não é uma área do cérebro. Mas é aquela área ali abstrata que a gente vai discutir. Você tem uma escolha existencial? Qual é o seu diferencial enquanto pessoa? Essa frase do artigo eu achei. A frase do artigo aqui eu achei maravilhosa. E vou passar a usar. Nesse texto aqui. Olha só a frase. Você é o único você que existirá em toda a história do mundo. Bom. Você é o único você que existirá. Deixa eu apagar o WhatsApp aqui, senão eu não paro de tocar esse troço. Você é o único você que existirá na história do mundo. Não é espetacular? É bom. Então hoje eu comecei a estruturar. É uma nova etapa da inovação pessoal bimodal. É a nova fase. Bem melhorada. Então, vamos organizar a brincadeira para facilitar o cara visualizar. No terceiro andar tem uma casa, tem um quarto lá em cima, que é a mente secundária. Eu acho que a gente pode trabalhar com andar, com 3 quartos. Naqueles 3 quartos ali, eu tenho, num quarto, eu converso, logo quando eu entro no corredor, o primeiro quarto, eu falo sobre as 3 escolhas existenciais. Sobrevivente, instagrante ou missionária potencialista. Essa é a primeira. Essa é genérica. Todos os seres humanos têm isso. Não é particular de ninguém. Então não é uma discussão da Fernanda e do Nepom. É uma discussão do dia que o Sapiens apareceu na Terra. E não é o Sapiens 2.0. Eu tive hoje um barraco com a Silvinha. Eu falei, Silvinha, isso não é Sapiens 2.0. Isso é qualquer Sapiens de qualquer época. A gente pode até dizer que a demanda pelo potencialismo missionário ou missionário potencialismo aumentou. Mas isso não é uma discussão de agora. Na segunda, Fernanda, nesse terceiro andar, na segunda sala, aí nós temos a discussão da Fernanda. Fernanda, qual é o seu Ikigai? O que vai chegar a você no final de tudo, lá no seu enterro, e você dizer, dentro do seu caixão, estou satisfeito, fiz o máximo que pude, com a minha singularidade. Esse é o objetivo. Fui até onde pude. Aí é uma discussão da existência particularizada. Aí é a Fernanda. Não tem nada a ver com o Nepô. A única coisa que tem a ver com o Nepô, e aí tem uma discussão que eu acho que é interessante, que aí eu vou mexer um pouco nessa sala, que hoje me ocorreu sobre isso, que é assim, a demanda que você tem por desafio. Não é necessariamente apenas a sua vocação, mas é o apetite por desafio. Então, no meu caso, meu apetite é alto. Tem muita gente que não é. Bom, segundo quarto, Fernanda. Terceiro quarto, tudo mente terciária, hein?
Tudo segundo andar, terceiro andar. Ok. Terceiro quarto. A gente está discutindo os princípios. Você vai cumprir a sua palavra? Você vai se preocupar apenas com a zona de atuação ou vai ficar falando da zona de preocupação? É, então aqui eu já essa sala já está perto de uma escada que vai descer para a mente secundária. São os princípios, que também são abstratos. Perfeito. Segundo andar. Aí nós estamos falando de coisas mais objetivas. Aquilo ali já dá o norte. É o espaço do norte. Ali tem conversas. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, eu estava aqui, estou fazendo a limpeza aqui na estante, né? Hoje até o amigo meu já levou o livro Não Faça Tempestade em Copo d'Água. Qual é o diamante desse livro? É esse do enterro. Essa discussão do enterro, aquele papo do Mark Mason sobre a morte, é terceiro andar. Se eu vou falar de se afaste de pessoas tóxicas, se aproxime de pessoas saudáveis, isso é terceiro andar, a sala dos princípios. Se eu digo, facilite o que te faz bem, dificulte o que te faz mal, terceiro andar, sala dos princípios. Então eu estou organizando tudo isso que essa galera está propondo. Não pode estar embolado, entendeu, Fernando? São coisas diferentes. Eu não posso chegar pro cara e falar, olha, se afaste de pessoas, não sei do que, e logo na sequência, e olha, no seu enterro, pensa isso. Cara, são coisas diferentes. Eu refletir sobre a minha existência e tomar decisões sobre meus relacionamentos não é a mesma coisa. Concorda? Sim. Não é. Tudo isso é terceiro andar. Tá mais próximo das nuvens. É mais abstrato. No segundo andar, a gente vai trabalhar com o operacional. É a mente secundária. Ok. Beleza. A Carla diz para mim, eu tiro uma foto da minha salada. Ela falou, você não bota arroz integral? Eu falei, vou botar arroz integral, acho legal. Arroz integral. Botei. Aí o outro cara que eu encontrei na farmácia, um botafoguense, o Washington, disse para mim, mais velho também, eu como 3 colheres de semente de abóbora por dia. Aí eu falei, esse arroz está sem graça, vou comprar semente de abóbora e boto no arroz que a Carla sugeriu. Isso é quem? É mente terciária? Não. É uma das salas Do segundo andar. do segundo andar em que eu estou discutindo saúde. E da saúde tem. Aí a gente pode dizer que são 2 bancadas ou são 2 salas. É a saúde, alimentação, saúde e exercício. Então eu estou discutindo a minha alimentação. Eu faço 10 minutos de exercício por dia, subo escada. É outra sala, Fernando. Beleza, então ali eu tenho relacionamentos, problemas, ambientes, aí tem a questão do trabalho, tudo aquilo ali é o operacional. Grana. Segundo andar. Vamos para o primeiro?
aí vai para o corpo, né? Não, não é o corpo ainda. Aí a gente entra na mente que a gente tem as sensações. Uhum. Eu acho que são 4 andares, na verdade. Não. Não, vamos botar no primeiro andar. Aí no primeiro andar eu tenho a mente primária, muito próxima do corpo. Então, ali eu acho que são 2 salas. O corpo diz assim: tô com sono, tô com fome, tô com dor. Ele está ali. E aí vem as emoções. Pô, não gostei disso que esse cara falou para mim. São coisas que sensitivas, são mais sensitivas. Uhum. Uhum. Aí você faz as interpretações e tal. E o que é legal nesse processo todo é que tudo isso conversa de cima para baixo. Sobe e desce o tempo todo. Então, quando eu digo lá em cima que eu tenho que fazer uma escolha do meu Ikigai, é aqui embaixo que eu vou avaliar se aquela escolha está me motivando. Uhum. Eu não decido lá em cima e foda-se aqui embaixo. Não é isso. Tem que conversar. O primeiro com o terceiro andar. Entendeu? E o segundo tem que estar. Não adianta eu querer fazer determinadas coisas e ficar sem dinheiro. Querer fazer determinadas coisas, não conseguir nem caminhar. Uhum. Né? Não conseguir fazer as coisas porque eu estou cansado. Então eu organizei a tal casa, Uhum. uma metáfora para simplificar e colocar em cada sala o debate propício. O que tu achou disso? Eu gosto, eu acho que é uma metáfora, é poderoso, né? É poderoso. Um pouquinho de dúvida que eu fico é por que, que a abstração está em cima, né? Não por que, que ela está em cima, tá? Você já falou. Está em cima porque está perto das nuvens e tal, né? Mas eu acho que é preciso também ver a tremenda importância desse primeiro andar. Porque esse Não. primeiro andar, né, é o andar do corpo, é o andar da sensação. E eu acho que o que você falou aí, tá bom. Que eu posso, se eu decidir uma coisa lá, mas eu não conseguir descer, por exemplo, para o primeiro andar, para o corpo, para sentir, não vai nada. E é verdade. Não vai acontecer, vai ficar só. Sabe as ideias, quando elas são só ideias Não, que na sua eu cabeça? digo assim, então tá, eu vou fazer aqui uma escolha existencial, não sei o quê. O meu grande Uhum. barato é plantar cebola na horta. Uhum. E esse é o meu Ikigai, foda-se tudo, vou pra lá e tal. Aí, cara, dali a um ano você tá super desanimado, super estressado. Aí você fala, cara, será que você fez a Com escolha? certeza. Uhum. Será que você fez a escolha certa? Então aquilo ali é um degrau. Por que eu acho que é legal o primeiro andar ser aqui? Pelo seguinte, a maior parte das pessoas fica no primeiro andar, não sobe. Ela trabalha no segundo. Será? Ó, essa é a minha dúvida, Nipo. Porque eu vejo as pessoas viajando no terceiro, sabe? No terceiro, desorganizado, é verdade. O seu terceiro é organizado. Mas você pode ter uma casa muito desorganizada. E eu Não, vejo as pessoas dizendo, entendeu? Elas estão no plano das ideias, no plano de projetos mirabolantes. Isso é terceiro andar. De repente, elas têm uma grande frustração, que é a não realização, que eu acho que elas não ancoram, de repente, isso. Você entende? Não ancoram, ficam. Eu, inclusive, já te perguntei, por exemplo, você lembra quem é. Lembra que você estava com uma conversa com alguém, inclusive, eu sempre perco o nome dela, uma que eu gosto aí, que você estava conversando com para ela transformar o que era um problema, que ela sentia como um problema, e ela virar especialista, isso, é a escrever um Susan. livro. Pois é, isso andou. Não, Né? não, ela deu uma parada na mentoria.
Um pouquinho que eu ouvi, pelo pouquinho que eu ouvi, que era difícil isso para ela, entendeu? Porque ela estava vindo, ela vem de uma. Ela tem tanta dúvida, que de repente dizer, olha, começa, transforma isso aí, de repente, e pesquisa, transforma isso aí, fica muito. Não, mas olha só, é interessante o que você está falando. E aí tem uma outra coisa, Fernando, que eu esqueci de falar. Que é a seguinte. A consciência. A, eu estava hoje a conversa com a Silvinha na caminhada foi isso. A discussão sobre a consciência. Todo esse ferramental da casa existe a pessoa que anda pela casa, que é você. Então, você é uma consciência. Nós somos uma consciência. É uma coisa interessante isso, né? Você não é seu corpo, você não é suas mentes, você, tudo isso faz parte de você, mas você não é tudo isso ao mesmo tempo. Entendeu? É como se você, é como se você tivesse uma relação com essas coisas, mas aquilo tudo não é você. Então, por que isso é importante para essa coisa que você está falando? Então, a consciência ela tem uma taxa mais baixa e uma taxa mais alta. Eu posso viajar na maionese, eu posso ter ideias, mas se a minha consciência é baixa, a minha taxa de consciência é baixa, eu não tô usando as possibilidades que existem nesses três ambientes. Porque quando eu digo que eu vou lá para cima, eu vou lá para cima para discutir questões existenciais. E aquilo ali tem um método. Tem que ter uma lucidez, tem que ter um método. Então, de maneira geral, o que acontece? A maior parte das pessoas, ela está aqui embaixo. A consciência, a capacidade de subir e descer a casa é pequena. Quase nunca ela vai no terceiro andar. Quando morre um parente, ela dá uma pensada e tal, não sei o quê. Mas aquilo não se transforma em uma mudança que vai ter uma conexão, primeiro, segundo, terceiro andar, e sobe, desce, avalia, etc. Entendeu? Não tem. Entendi. Então, a taxa de consciência. Então, a pessoa ter uma viagem, eu tive aqui uma fantasia, não sei do que, papá, beleza, são questões abstratas, etc, tal, papá. Isso é o ferramental que eu estou colocando para dizer, você quer ter uma vida mais consistente, baseado, aí olha só, Fernanda, baseado em diversos e diversos e diversos autores de inovação pessoal, eu organizei todos eles numa casa só. E aí agora quando eu pego lá o nosso querido cara aqui da Tempestade de Copo d'Água, dos dois livros dele são 100 sugestões. Eu peguei todas e botei todas não, né? Aquelas que eu considerei importantes, que tem muita repetição, eu botei em cada uma das salas. Então, por exemplo, eu vou fazer um curso de inovação pessoal,
Eu vou entrar em cada sala e vou falar sobre cada sala, Uhum, sobre uhum, cada coisa. Não vou embolar, entendeu? O uhum, 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 entendi. Uhum. que tu acha? É, aí é tá, né? Mas você tem que, quando você constrói essa metáfora, as pessoas precisam compreender essa metáfora, primeiro compreender, visualizar, né? E segundo, eu acho que se envolver também, né? É, porque às vezes as pessoas dizem, ah, entendi. Mas isso é repetente. Daí eu acho que o seu papel, né, da reiteração, da insistência, entendeu? De pegar essa casa e falar uma, duas, três vezes, entendeu? Ir andar por andar, de avançar. Como é que você faria com que esses andares conversassem mais? Ou que essa pessoa que, afinal, é que anda pela casa, né? Você entende o que eu quero dizer? Para que avance nisso, né? Para que, no fundo, seria a grande vitória, eu acho, né? Dessa, toda essa conversa. Eu acho que a grande vitória é cada um que está na viagem, ou na jornada da sua inovação, da própria inovação, se encorajar, sentir que tem ferramentas para fazer isso, sentir que, entendeu? Não sei, eu acho que, Eu pelo acho menos assim, a mim, é o que deixa eu mais colocar importa. uma Né? coisa. Qual é, Tipo, qual é meu papel? bom, como você quer que eu responda ou você vai responder? Não, deixa eu responder, depois você Ok, confirma e você ok. melhora. Uhum, Qual é o meu papel? Como é que eu vejo o meu papel? Aonde que está o meu Ikigai? uhum, uhum, Eu sou um organizador de uhum, ambientes de diálogos bagunçados. uhum, uhum, Né? Então, como conceituador, eu entro, tenho essa facilidade de dizer, tá bagunçado. Eu vejo lá o uhum, Não Faça Tempestade em Copo d'Água. É um best-seller. Vendeu que nem cachorro quente. O cara ajudou uhum, muita uhum, gente. Tá beleza. Fez o uhum, papel dele, bato palma, acho bacana e tal, papá. uhum, Mas tá bagunçado. uhum, Tá bagunçado. Eu não consigo estruturar um curso a partir daquele livro. uhum, Eu não consigo é, organizar a coisa. uhum, É uma coisa assim muito no. Sabe? uhum, Vambora, vambora, não sei o que, papá. Alguém tem que organizar. E eu acho que está bagunçado. Eu li o livro aqui do Philip McGraw, eu comentei. Estratégias de Vida. Bagunçado. uhum, O Mark uhum, Mason. É um livro ótimo, super inspirador. É inspirador, como esse também é inspirador, mas é bagunçado. uhum, uhum, Aí você vai dizer, não, mas o papel dele é disseminar, uhum, popularizar, etc. Então, tudo bem, é uhum, o papel deles, o meu não é. uhum, O meu é entregar algo que estruture de maneira consistente uhum, para eu pegar. Porque uhum. o meu público não é aquele público do cara que vai ler o livro. Uhum. É um, Sem ca- dúvida, não é? Uhum, é um cara que. O meu público é o cara que vai pegar aquilo e vai uhum, poder disseminar. uhum, E vai uhum, poder organizar aquilo. Dizer, olha, é, é assim que funciona a uhum. ciência. Entendeu? Ciência é organizar as estruturas. O que eles fazem não é ciência, é disseminação de coisas que estão enrolando, não é ciência. Diferenças de sintomas, de sensações, é isso que, né? Então, a maioria hoje, por exemplo, tem uma crença que diz assim, nunca nós tivemos tanta informação, sim, nunca tivemos tanta informação, mas vai além. E essa informação está fazendo com que a saúde mental das pessoas fiquem comprometida. Isso é uma crença, assim, nunca vi ninguém me explicar direitinho, entendeu? Por que a saúde mental das pessoas
está ficando comprometido a partir das informações. Mas o papel, o que essas pessoas fazem e o que os que estão lendo querem é exatamente só a confirmação disso. Só querer confirmar isso. Ah, isso aí, eu tô exausta, eu estou ficando mentalmente doente porque eu não aguento o volume de informação. Aí eu leio livros que confirmem isso para mim. Você entende o que eu quero dizer? Isso é uma crença, né? Então, pela primeira vez, Fernanda, pela primeira vez não. Eu estou em outro patamar. E essa ideia da casa, com esses quartos todos, etc, tal, papá, com essa questão da consciência, eu estou conseguindo organizar. Eu já fiz várias tentativas de organização, mas eu melhorei bastante. Então eu acho que essa metáfora da casa vai me permitir agora pegar. E aí como é que vai validar isso? Todos os autores eu vou encaixando nos lugares, nas casas, nas salas. Entendeu? Então quando alguém chegar para mim e fala assim, eu tô com problema com meu namorado. Beleza. Isso aí é uma discussão mente secundária. Nós estamos falando da sala de relacionamento. Aqui, ó, relacionamento. Então, como é que a gente resolve isso? Não, isso aqui é um problema que eu estou tendo. Então o problema é a sala dos problemas, aí tem um caderninho, tem não sei mais o que, tem que tá, papá, papá, papá. E aí com isso, o que eu consigo, Fernanda? Eu posso pegar um livro e dizer, isso vem para cá, isso vem para cá, isso vem para cá, isso vem para cá. Está tudo organizado. É uma biblioteca, está tudo organizado, é como se fosse uma livraria. Cada prateleira tem uma história. E aí você conta para a gente como é que você fez isso, né? Isso vira quase uma metodologia, né? Que eu vou poder aplicar, porque você vai contar para mim, né? Você vai dizer, olha, por que eu peguei a discussão de Garra, o livro Garra, né? Por que o Garra eu estou colocando nesse andar? Aí não é nem o Garra, né? Eu estou dizendo o seguinte, ali você pega a questão da Duke Worth, né? Mindset, mentalidade do crescimento. O que ela tá sugerindo, e aí isso sobe para o terceiro andar, é aquela coisa de mente aprendiz. Tem uma mente aprendiz, né? Aí eu botei lá, né? A certeza provisória razoável. Trabalhe com a ideia da certeza provisória razoável, ou seja, não crie verdades absolutas, esteja sempre aprendendo com as coisas e tal. Isso, evite as crenças, né? Porque a verdade absoluta, ela vira meio... Eu gosto dessa palavra crença, né? Porque crença é uma coisa muito forte, né? Você, às vezes a pessoa fazer algo tão racional e ela vai justificar isso por uma crença. Você diz, nossa, mas como assim, né? Não, porque acredita naquilo, entendeu? Porque tem aí a crença puxa um pouco para a crença religiosa, mas o uso de crença, se tu for na etimologia da palavra, é aquilo que você acredita. Então são os paradigmas. Né? Então é sinônimo de paradigma. Então Então, eu estava organizando isso hoje e acho que isso dá um salto quântico aí na escola, porque agora eu tenho eu estou conseguindo visualizar, eu estou conseguindo colocar tudo organizado. Eu não conseguia fazer isso antes. Com a ideia da mente terciária, a coisa se facilitou, a divisão da mente terciária em 3/4, a mente secundária com vários quartos ali, e a mente primária com 2/4, eu acho, né? Que eu acho que é o corpo, os traumas, as emoções, aquilo ali, aquele bololô ali de coisas que estão ali embaixo e tal. Então a gente está aqui embaixo. Quando a gente nasce, a gente está no primeiro andar.
Aí sobe para o segundo, eu vou dar uma melhorada, vou dar uma pensada, vou dar uma estruturada, etc. Tal. Tudo bem. Se o cara não subir para o terceiro, essa reorganizada aqui é uma reorganização sem propósito, sem foco. Então, foi que nem o Pedrinho aqui. O Pedrinho, eu vou abrir um restaurante. Eu falei, Pedrinho, faz sentido? Aí fiz uma discussão de mente secundária com ele. Fiz um cálculo com ele. Não, eu vou abrir, porque não tinha discussão nenhuma de propósito. Cara, se ferrou com o restaurante. Hoje está trabalhando com o corretor, está bem mais satisfeito. Mas o restaurante fechou, gastou uma grana ali, perdeu dinheiro. Foi uma burrice. Foi uma tomada de decisão sem nenhum critério. Na louca. Foi pela mente primária. Porque a namorada dele achou legal, porque ele, com a ex, teve um restaurante com a ex, e ele queria retomar aquela história. Então, sim, foi tudo assim, na base do emoção altíssima. Taxa de emoção altíssima. Então, eu acho que esse é o quadro. Então, essa é a grande novidade, Fernando. Bom, Gostou? gostei. É muita loucura isso, né, cara? Como é que a gente vai caminhando, né? E eu estava lendo um autor que disse isso, né? Agora eu tenho que lembrar qual deles. Eu acho que foi um autor de um livro sobre CEO, não lembro, não recordo o nome dele. Eu mandei pro David. Ele fala da importância de você estar o tempo todo escrevendo. Você citou, né, num desses áudios? Eu acho que você citou. Cheguei a comentar. Deixa eu ver aqui. Bom, mas continue, não precisa lutar, continue. Não, deixa eu ver aqui. O Diário de um CEO, 33 leis para o negócio e a vida, Stephen Bartlett. Aos 21 anos prometi a mim mesmo que todos os dias, às 7 da manhã, publicaria um tweet ou faria um vídeo explicando uma ideia simples e às 8 postaria em outra rede social. De todas as coisas que fiz na vida para aprofundar meu conhecimento e minhas habilidades, não exagero dizer que mudou por completo a trajetória da minha vida. Portanto, é o conselho que dou com mais veemência a qualquer um que queira se aprimorar como pensador, palestrante, escritor ou criador de conteúdo. O fator crucial aqui é o que tornei o aprendizado, em seguida a redação, gravação e o compartilhamento. Ou seja, essa atividade, eu estou percebendo isso nas leituras. A atividade de ler e depois a atividade de escrever é uma musculação poderosíssima da mente. Não é só, você sabe disso, não é só ler, é ler e escrever. Sim. Então eu estou vendo, né? Que eu estou lendo, e aí vou escrevendo, vou lendo, vou escrevendo, vou lendo, vou escrevendo. Eu comentei isso com o Marco. Eu falei, Marco, porque eu dava aula no CRI durante 20 anos. Vou te contar uma historinha. Dou aula lá durante 20 anos. Aí a COP resolveu, parece que teve ali alguma interferência do Ministério Público, proibir os professores que não, porque esse curso da COP é de um laboratório da COP. Então tem vários laboratórios que foram criados, que criaram um curso de pós-graduação, que tem o nome da COP, que leva o certificado de um curso da COP, mas não é de professores da COP. Tem professores de fora. Ok.
E eu dou há 20 anos dando aula lá, e eu acho que é 20 ou uhum, 30% do valor uhum, que os alunos pagam vão para a COP. Financiam a COP. E aí o professor deixa de ganhar um percentual para contribuir para a COP. Então é um jogo. Resolveram proibir todo mundo de dar aula que não fosse da COP. uhum, uhum, Professor, uhum, concursado, uhum. mestres e doutores da COP. Quem não for isso, tem que sair. Aí me tiraram. Aí eu falei, Marco, eu tenho aqui uma lista gigante de alunos que vieram para a minha escola da COP. Todas as minhas notas de avaliação sempre foram as mais altas. Não existe professor na COP que tenha publicado tanto livro quanto eu, Uhum, uhum, ali naquele grupo. uhum, Aí eu falei, cara, ainda uhum, vou dizer mais para você, Marco. Esses professores que estão lá, etc. Tal, que publicam um artigo por semestre, eles estão trabalhando num modelo de. É como se fosse a tartaruga e a lebre. Eu sou a lebre e sou a tartaruga. Porque uma vez por semestre uhum, ele vai publicar uhum, e vai uhum, ver e não sei o uhum, quê. E eu estou publicando todo dia. Todo dia melhorando, 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 melhorando. uhum, Ou seja, depois de 6 meses, eu já estou em outro planeta, cara. uhum. E isso é a nova realidade, Fernanda. É a nova etapa, é a nova. É o novo. É a ciência 2.0. A velocidade é outra. É, E com certeza. a outra coisa importante, Fernanda, aí é a participação de você. É a tua participação, é a participação do David, é a participação do Wagner, é a participação de todo mundo, são as mentorias. Ou seja, Uhum, eu estou o tempo todo produzindo com vocês. uhum, uhum, Que é diferente do cara estar escrevendo lá, aí ele vai lá dar uhum, aula, ele não deixa nem os alunos falarem, ele não. Entendeu? Ele está ali no ar-condicionado, ele está ali no uhum. planeta, em outro planeta, entendeu? Então ele perde a oportunidade de estar negociando, conversando, melhorando e aperfeiçoando a partir da conversa com os clientes. Cara, não tem como ser igual, cara. É tartaruga e lebre. Falei isso para ele. Aí ele tá lá chateado porque não queria que acontecesse isso, mas não sei o quê. Eu falei, tudo bem, cara, sem problema. Mas me conta, como isso aconteceu? Bom, eu estava esperando para dar aula agora nesse primeiro semestre, né? E aí eles Olha só, começaram, e aí vários professores saíram. é muito comum isso. E, e eu acho que o curso vai acabar, entendeu? O curso não vai durar muito tempo, porque a estrutura toda, muita gente que dava aula lá, que era interessante, está saindo. Então eles vão ter que ficar limitados a um perfil que é difícil achar para dar uma aula legal, etc. E hoje em dia você dá um curso de pós-graduação que não tem novidade, no Ministério Público até funciona, porque o cara não está pagando nada, né? Ele vai ganhar uma melhoria, mas um cara que está pagando, ele não vai indicar para um amigo. Então, é isso. A realidade é essa. Essa é a ciência 1.0 resistindo ao novo. O que é que tu me diz? Não, isso que você está me contando, eu fico triste. Mas eu acho que é assim mesmo que funciona. Tem uma Aí é coisa. aquela história, é lembrar aquela história, né, do carroceiro, né, quando entra o carro, né? E a gente não pode esperar ou ter ilusão que quem está, de alguma maneira, se beneficiando, né, de algo, de uma situação,
para, como é que se diz? Abrir mão. Abrir mão, não vai. É muito difícil. Como, quem é hoje, por exemplo, que eu observo muito, quem é não, é o grande inimigo das redes sociais digitais, então, é a grande mídia, né? Por quê? Porque é um concorrente. É um concorrente. Então, por exemplo, a Globo News, né? Tem uma estrutura lá. Mas a Globo News sabe, né? As pessoas que fazem a Globo News sabem que o grande concorrente dela chama-se Instagram, onde as pessoas ficam rodando aquilo, inclusive pegando notícias da própria Globo News. Está tudo lá, pá, 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 pá. Então, é batata. Qualquer coisa que envolva as big techs e as redes, e as big techs, você vai ter a grande mídia já de cara contra, já de cara mostrando todas as coisas ruins que acontecem. Então, que nem agora teve um caso horroroso, de fato horroroso, uma menina que parece que morreu, uma menina de 12 anos, parece que morreu, um desafio, que é na internet, foi inalou, cheirou, uma coisa absurda. E morreu. Esse caso assim virou um grande caso. Por quê? Porque quem aparece como a vilã são as redes sociais digitais. Só comentando com você que esse choque existe mesmo e tem essa briga, entendeu? Assim, o cara quer. Eu estou aqui, eu fiz jornalismo, eu trabalhei com a ideia do lead, eu trabalhei com a ideia da minha autoridade, trabalhei com a ideia que os fatos são fatos, né? Portanto, eu sou capaz de chegar à verdade, né? Indo por esse caminho, e aí eu me seguro nisso, aí vem você e diz, não, depende do ponto de vista, muitos pontos de vista. Vamos, entendeu? Por que o que você está falando, eu tenho que acreditar em tudo que você está falando? Né? Você entendeu? Isso aí, eu digo, opa, peraí, esse cara é meu inimigo. Tem uma coisa aí que eu acho que é importante aí para a jornada, né? Uhum. Em relação ao aniversário, né? Porque eu acho que tem dois aniversários importantes na vida da gente. 18 anos que você pode dirigir e 65 que você pode receber o dinheiro, finalmente, né? O dinheiro que você investiu na aposentadoria. Né? Então, E andar de graça, de ônibus, metrô, tem que ter metrô, né? ainda tem isso, né? Eu vou ver se eu consigo na sexta-feira Tem. tirar isso. Então, eu passo a ter uma outra. Quer dizer, eu tô com. Me percebo, né? Com uma idade abaixo do que eu tenho, né? Assim, em termos de. Não vejo. E com a força que eu tô em termos de inovação, né? Porque eu acho que é interessante, né? Quanto mais você vai ficando mais velho, né? Tendo mais idade, mais você tem que ir jogando a tua energia para o conhecimento. Com certeza. Porque você vai perdendo energia física, mas você vai ganhando energia, você vai ganhando maturidade mental. Emocional também. Hã? Vai junto, e emocional também, né? Isso. Mental e emocional, porque você já viveu muito, né? Já passou por muita coisa, né? Né? Então, de repente, o que você vê que muitas vezes entrar em pânico, um tipo de emoção, você é capaz de tratar, onde pelo menos observar aquilo e ver que não já mudou para você, é outra coisa. Você já viveu quantas vezes você viveu? Quantas vezes você foi decepcionado? Quantas vezes você já viveu rejeição, decepção? Isso que você está contando agora, entendeu? E, num certo sentido,
a injustiça. Quantas vezes, entendeu? Isso Aí, vai um pouquinho, né? aí você vê, né? Então, com essa possibilidade agora, né, de ter esse essa grana, né? Por exemplo, a grana da COP. Com a aposentadoria, eu vou ter uma grana da COP todo mês. Então, não preciso da COP, Uhum, uhum, entendeu? Então, isso vai me dar uma independência maior, o que vai uhum, facilitar, uhum. o que vai me liberar ainda mais para poder desenvolver as coisas que eu estou gostando, né? Sim, claro. E Essa é a ideia. Tu não vai, como é que se diz, para o sítio, cuidar de galinha. não, não, é apre- aperfeiçoar tudo isso, né? É, É é. melhorar. E aí que eu digo, né? Eu acho que essa imagem ficou bacana com essa coisa do enterro, né? É dizer o seguinte: é chegar lá no final e dizer, cara, eu dei o máximo. Esse que é o. Esse que é o. Você vai falar assim, depois, digamos, né? Estou aqui conversando contigo, cai um avião em cima desse prédio. Agora, nesse momento, caiu um avião aqui. Você vai perguntar, você vai falar, cara, o Nepô deu o máximo? Dei. Uhum, Tu me conhece, Fernando. Eu dei o máximo. Acordei todo dia de manhã e fiz, e aconteci, e escrevi, e ajudei, entrei no GPT, não sei mais o que, aprimorei, e eu reorganizei, e continuei lendo, etc. Cara, o máximo que eu recebi, digamos assim, né? A minha missão, eu estou conseguindo, uhum. Sim, sem dúvida. entendeu? Então Levar isso é adiante, sim, sim. essa é a Sim. pergunta. Então tô zerado, cara. Eu não posso, não, mas eu devia ter ido para a China, eu devia ter ido também para a Índia, eu devia ter, Uhum. poxa, eu já estou me prometendo que eu ia pro Sudão. Cara, não tem nada Uhum. disso, cara. As Não. coisas que eu tenho de diferente, Uhum. eu estou levando ao máximo. E continuo. E essa é a minha jornada, entendeu? Uhum. Essa é a sua jornada. Isso mesmo. E aí essa grana que eu vou receber agora do governo vai ser uma grana que vai me ajudar a potencializar ainda mais. Porque vai me dar mais tranquilidade para poder Uhum. continuar fazendo o que eu estou fazendo. E não é do governo, né? A grana você vai receber do Estado. Você vai É, receber sempre, não, não é do governo, não é né? deste governo, né? É do Estado, exatamente. Quer dizer, na verdade a grana é minha que eles estão me repassando. Né? Sim, tá, mas é né, é uma garantia do Estado, né? Isso que Exatamente. eu E estou dizendo, aí, não é governo, né? Porque o governo aí tem aí, passa, eu né? estou na justiça, né? Eu entrei na justiça, o juiz está decidindo aí qual é o valor Uhum, afinal da coisa e se eu tenho retroativo. uhum, A princípio eu devo receber o uhum, retroativo de abril do ano passado para cá, uhum, e uhum, mais. Mas eu estou trabalhando com a ideia do. Eu tô na linha dos estoicos, né? Eu estou vendo o pior cenário. Qual é o pior cenário? É ganhar o menos uhum, ali e não ter os atrasados. Mas independente de uhum, qualquer coisa, hoje é o primeiro uhum. dia que o taxímetro começou a rodar. Hoje é o primeiro dia. Ótimo, ótimo. Então agora é esperar. Aí vai dizer quando vai ter o pagamento, é Uhum, outra uhum, conversa. uhum. Mas vai andar, vai andar. É isso aí, não, Porque vai você sair. vai andar. Uhum. Bom, vamos lá, pontos altos da nossa live, Fernando. Muitos, mas, por exemplo, a metáfora da casa é bem legal, né? Tá legal, sim. Eu acho que você pode seguir brincando com ela, falando dela, entendeu? E essa coisa de você encaixar situações, ou ideias, ou livros, ou temas, né? Em situações também dentro dessa casa, eu acho bacana, né? Nesses andares. E isso aí, acho que o ponto alto foi esse. É, E eu com acho que a isso você. consciência, a consciência é o morador. A consciência do morador, exatamente. E Ela pode aí, estar quando mais baixa. ele. Isso, ela tem níveis também, né?
a baixa consciência, a média consciência, a alta Quando o consciência. cara consegue frequentar Uhum. toda a casa, né? E ele organiza a casa toda, a consciência, ele organiza a casa toda. Então ele tem o armário, aquele quarto tá todo organizadinho, aí acontece alguma coisa, ele sabe onde que ele vai pegar, qual é o princípio que ele vai Uhum. usar, em que momento que ele Uhum. vai Uhum. trabalhar, né? Uhum. Ele se depara com uma pessoa, ele vai avaliar aquela pessoa e tal. Então, conforme ele souber esses negócios e aonde que ele Caminhos. tem que Uhum. ir, em que Uhum. momento que ele tem que Uhum. subir, qual é o reforço, qual não é, quando Uhum. ele pega um livro, aonde aquele livro vai agregar, em que lugar da casa, Uhum. olha que Uhum. fantástico, Fernando. Uhum. É muito bacana. O morador é a Uhum. consciência. Uhum. É isso aí. E Uhum. você, e você é a casa e ao mesmo tempo não é, Uhum. né? E você, isso, você vê essa casa, você é a casa, você não é. Você É aquela sobe para história, cima, você sobe para aquela baixo. metáfora que eu gosto muito. Você não é o peão, nem a dama, nem o rei no xadrez. Você é o cara que joga. É boa isso. Então é isso, É isso aí. querida. Nossa Então live, tá. as nossas lives têm ficado virado eu e você, né? A É, galera não tem aderido. Tô nem é, aí, tô nem é, aí. é. Só o Não nosso tá jeito. bate-papo já vale. Apesar que a última live tinha, estava acho que o David. David. Isso. Mas também é véspera de feriado, eu entendo que o pessoal deve estar. Com certeza. É. Vamos falar. Quer falar do negócio da visita aqui? Não, vamos falar semana que vem. Vamos falar Tá na bom, nossa. tá bom, Porque tem uns detalhes que eu quero aí para eu poder, né, ouvir qual é a sua proposta e dizer qual é a minha. tá bom então. Um beijo, Terça-feira a Fernando. gente fala disso. Um beijo. Beijo, querido. Tchau. Tchau, tchau. Feliz aniversário, hein? Obrigado. Feliz aniversário. Tchau, Nepô. Valeu, valeu.